E aí, galera, bem-vindo ao canal. Não esqueça de deixar o like, tá certo? Vai ajudar bastante. Vamos ler a repercussão da vitória do Flamengo sobre o Racing e os preparativos para o Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Se alguma sugestão quiser deixar, vai ajudar bastante, certo? O vídeo. Olho de Tandera, só Sobre os pode ser. garotos do Ninho, nada de cria. Cria é outro A time, tendência. que aliás eu acho que o Praz conhece. Garoto do Ninho. Mas os caras falam os cria. Se o cara falou Só os fala cria da Vila, o que você vai falar? Cara, meninos da Vila. Meninos da Vila, Meninos isso é da verdade. Vila, Isso é entendeu? verdade, isso é verdade. É. Mas tem torcedor do Flamengo que fala O os cria. Palmeiras é cria da academia, né? Os garotos do Palmeiras, não é isso? Crias da academia, os times têm. O São Paulo é made in Cotia. O garoto brilha é made in Cotia. Não, peraí, então é os cria, os meninos, o São Paulo é made in Cotia. Made in Cotia. os então, guri, o Guri no Sul. Isso, hein? os Os guri no Sul, mas aqui... Piá no Paraná, né? O Curitiba. Piada, mas São Paulo é... Piada do Então, Couto. olha lá, Bem garotos lindo. do Ninho, o GG tá certo. Garotos do Ninho, Breno, não vem com meninos do Ninho, crias do Ninho, garotos do Ninho. E é o seguinte, primeiro, uma justiça histórica, Ah, porque o Wesley falhou contra o Racing lá, saiu como vilão, muita gente querendo detonar o menino, Verdade. não tem condição de vestir a camisa do Flamengo, ele foi expulso lá, né? Imagina o garoto tem uma chance na Libertadores contra o Racing na Argentina e volta como vilão. Ontem, não só foi o primeiro gol como profissional, mas tinha que ser contra o Racing. Ele tinha que balançar as redes. E o Vitor Hugo, que tem nome, né, clássico, né, de grande celebridade, o Vitor Hugo aproveitou uma assistência, sem querer querendo, do Pulgar, que é o grande jogador do Flamengo na era Sampaoli. queria entrar nisso aí também. Então não tem só Oh. os garotos do Ninho brilham, tal, Matheus Cunha, depois o Praz pode falar melhor se é um goleiro diferenciado ou não. Mas o fato é que é o seguinte, o Sampaoli pede intensidade, que é a palavra que o Pedro Ivo tanto usa aqui, né? Verdade. O time dele precisa ter intensidade. Para ter intensidade, precisa ter juventude. Você tá com saudade do Pedro Ivo, né? Você já citou ele duas engraçado vezes. que mudou a Ele- escala. Percebi que você tá com Você viu saudade aquela dele. calça surrada Não que eu tenho tava, não. jeans, que eu deixei ali no camarim, você viu, né? Sim. O Pedro tá lá no bolso ali. Olha só, é porque não tá pra se Você defender. viu? Você aqui. reparou Tá o que vendo o programa, aconteceu Pedro? ontem? Qualidade Vou desnecessária. mandar pra você. Acesse o Star Plus depois, É. ô Pedro Ivo, e dá uma olhada no Você sabe que eu programa. sou um cara muito honesto. Eu estava trabalhando no jogo entre Olímpia e Olímpia e Atlético Atlético Nacional Nacional. ontem. Com Então, Luciana Mariano. com o Luciano Mariano. Então eu não vi o jogo ao vivo do Flamengo. Até tinha um monitorzinho que vai passando, a gente vai sabendo o que está acontecendo, É. noticiando gols, mas eu não... Mas você estavam- estava mais atento outro, que da outra vez você nem o jogo você tinha visto, mas Não, agora mas você ficou tá esperto. focado num Acontece jogo, também. trabalhando num entendi. jogo, você não consegue Entendi. ver com a Acontece, devida né, atenção o Brasil? outro. Você foi lá buscar. Mas aí o que acontece? Durante o jogo, chegavam mensagens de rubro-negros para mim. Bubu, você garantiu que o Flamengo ia ganhar o jogo. Você falou ontem, o Fã a Esporte chave tá aí. perguntou. Você é o talismã da nação, o que está acontecendo? O jogo está difícil. Eu falei, calma, mentalização positiva, vai sair o gol Ai, da Praça. vitória. E aí não deu outra. Bom, cara do gol do Praça é Vitor melhor. Hugo. Cara, é impressionante. Talismã da Você nação. percebe a cara que as pessoas fazem quando Então, você e tem um você fala garoto do essas Ninho, coisas? cadê? Saiu o GC do garoto do Ninho. Mentalização. Ontem- Você falou ontem que ia ser 3-1 pro Flamengo. Então, aí é que Não, tá. você errou. A bola é Por quê? mentalizar mesmo. Teve um outro garoto do Ninho espetacular, que é o Natanael. Natanael. Fã de esporte, garoto do Ninho, que mandou mensagem ontem. E aí eu falei, se pegar a minha fala, eu falei assim, vai ser 2-1. Mas aí o Natanael veio e falou 3-1, entrou na minha cabeça, como eu falei, né, Entendi. e tal. Você sabe que ontem à noite eu encontrei o Pedro Ivo aqui, a gente fez o linha de passe, eu É. falei, você sabe a desculpa que o Rodrigo Bueno vai dar amanhã para não ter acertado o placar? Exatamente essa. Eu falei, essa Cara, vai ser a mas eu desculpa. falei. Eu acertei. Pedro Ivo, se você tá vendo... eu te não, disse, eu Pedro falei, Ivo. mas- Ele vai dar uma volta danada para Então, justificar tava aí. que O que errou o acontece? placar. Você tava aí Se também. eu tivesse Eu acompanhando falei, com Pedro Ivo. atenção o jogo do Flamengo, Conheço, meu não gado. fiz isso porque eu estava trabalhando, a mentalização positiva Sim, ia entendi. causar o terceiro gol. Quer dizer, entendeu? o que atrapalhou o terceiro Bora gol do mentalizar. Flamengo ontem É que eu não tava foi com que a- o Flamengo chutou pouco no Não, gol, eu é que tava você estava distraído em outro jogo. jogo. Então, próximo jogo, tira o Bubu da Cara, escala. talismã Eu da nação, acho, muito eu grande. acho que é o seguinte, eu vou dar um recado aqui pro Landim, pro Marcos Braz. Landim e Marcos Braz estão pensando em contratações milionárias, trilhardárias, é gastar dinheiro. Já trouxe reforço, Luiz Araújo, né, que veio, tá pensando no De La Cruz e tal, etc. Não precisa gastar muito dinheiro. Simplesmente veja quanto o Bubu ganha aqui, eu não sei, não quero saber. É muito, Mas muito. Até merece. você contrata o Bubu de cristal. Eu tô merecendo paga uns- aumento, não tô não? sei Pelos lá. acertos. Eu acho que eu vou pleitear um salário bom aqui. Tem algum uns comentário 100 mil que reais. tá em fase melhor do que eu, acertando 100 mil tudo? reais. Jogador hoje que ganha 100 mil reais é nada. O Flamengo, os salários são muito maiores que 100 mil reais por mês. Ó, acho que eu tô aumentando o seu Obrigado, salário, você não obrigado. deve ganhar isso aqui. Mas enfim. E aí você Eu aceito. leva, coloca todo o jogo do Flamengo.
Coloca ele lá na arquibancada, uma camarote especial, bacana, porque é o Bubu de Cristal, né? Coloca lá o Bubu de Cristal e o Bubu de Cristal fica lá só mentalizando. Não vai perder, mas não precisa mais derrubar treinador, não tem, a bola é contratar isso, jogador. Coloca o Bubu de Cristal mentalizando Eu tenho lá. uma dica pro Acabou. Flamengo pagar meu Vai ser uma salário. hegemonia, uma hegemonia. Vai lá, Eu gostei do Braz, salário, Landim, por favor. 100 mil reais do Flamengo eu aceito agora. É. E eu dou uma dica para pagar o meu salário. É só o Flamengo produzir uns talismãs, né? Põe o símbolo do Você ainda quer souvenir com com a a minha sua foto, cara. talismã da nação. A galera Royalties. vai comprar. Mais Eu de ia 40 comprar, milhões eu de pessoas compraria. comprando o talismã já Eu pagam o meu compraria. salário. Eu Foi me compraria. oferecido uma folga hoje. Eu falei, não, vamos Não, e tá trabalhar do seu direitinho. Eu lado deveria aí, ter né? Isso é folgado. legal. É a sorte dele. Jesus Cristo. Excelente viu? ideia. E eu, né? Gostou, né, Price? Gostou, né, Price? Meu querido Eduardo de Menezes. É muito bom. né? Ele citou aqui, aí ele falou uma coisa séria que eu concordo. O resto eu discordo de tudo, mas a coisa que ele falou que eu concordo. O nome desse Flamengo do Sampaoli é Pulgar? William, mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde ao Praz, ao Rodrigo Bueno. Eu diria que o nome seria o Rodrigo Bueno, mas vocês já falaram bastante. Ele não tá lá ainda. E não está lá ainda. Mas, brincadeiras à parte, é um Flamengo em reconstrução. E nesse momento, talvez, a gente falava muito de estágio de trabalho. É a melhor fase do São Paulo, até porque são 15 jogos, é um trabalho, né, que vai começando a pegar corpo. Mas, além do Pulgar, que, na minha opinião, é o melhor jogador, como você citou muito bem, ele tem participações e assistências e gol marcado, né, inclusive. Então, quando você olha para esse Pulgar e olha o que era ele... Pega bem na bola de fora da área, golaço contra o William, Vasco. e antigamente a gente falava que o Flamengo começava a criar as suas jogadas nos pés do Gerson. Hoje já está um pouquinho no Pulgar. Já Gerson tá... que também evoluiu com o Sampaoli. O Isso outro, que eu ia hein? citar. Eu acho que tem o Gerson, o Pulgar, essa dupla é fundamental para o Flamengo. E eu queria destacar o Fabrício Bruno, o que ele conseguiu dar de dinâmica à zaga do Flamengo. E, obviamente, que a gente falou muito dessa juventude que vem para... A juventude é tão importante quando tem esse casamento com a experiência que ela sustenta os experientes, ela vai dar dinâmica, ela é um motor, ela consegue fazer com que o Everton, o Arrascaeta não precisem correr tanto. Você começa a segurar um pouco e cortar o caminho. O Flamengo é um Flamengo que ganha o corpo, é um Flamengo que chega a fases importantes, né, de Copa do Brasil, Libertadores. E o que a gente colocava antes de, vamos ver se esse Flamengo... que ele tinha perdido um pouco de espaço, né, na questão de favoritismo. Hoje já é para colocar o lado do Palmeiras aí como os grandes times do futebol brasileiro, né? Que faz jus agora, né? O Flamengo já empolga, o Ah, Braz, assim, já tem aquela coisa assim. Empolgação talvez seja uma palavra muito forte. Já ganhou tudo Já anima. agora. Mas já anima, já cria uma perspectiva de que, olha, nas oitavas já vai ser Eu outra acho, pegada. eu acho que o Flamengo já voltou a criar uma expectativa Isso. positiva. Porque há um tempo atrás, num curto espaço... É que no futebol brasileiro as coisas mudam muito rápido. Daqui a 2 semanas nós precisamos estar comentando aqui que... Mas assim, já começa a criar uma expectativa positiva de ser protagonista de novo. Porque o Flamengo... com o Paulo Souza teve muitos problemas, depois o Dorival veio, conseguiu recuperar, aí depois caiu de novo, e essa oscilação é muito ruim e assim, às vezes a gente não consegue entender porque um time com a qualidade do Flamengo, tanto dentro de campo como fora, né? O Flamengo tem hoje uma estrutura espetacular fora de campo, que oscila tanto. Então, assim, agora o Flamengo parece que começa a criar uma expectativa positiva de novo, mas eu sou um cara muito Pé no chão. cético, ainda mais no futebol brasileiro, como eu falei. Tudo muda. A gente vai entrar em fases eliminatórias agora de Libertadores, de Copa do Brasil, e a gente sabe como é que é, num time como o Flamengo, uma eliminação, dependendo do adversário, dependendo da fase. Então, é muito cedo ainda para assim, acho que botar ainda o Flamengo no nível que o Palmeiras está, porque o Palmeiras vem conseguindo manter uma regularidade. É um time ainda muito mais confiável e previsível previsível pelo lado positivo, do que o Flamengo. Mas o Flamengo começou a dar passos firmes para Ainda está atrás do Atlético Mineiro? Atrás do Palmeiras Então, todo mundo está, indiscutivelmente. isso que eu ia falar. Ainda está Não, atrás do Atlético eu Mineiro? acho que não, porque o Atlético entra nessa... Sério? O Atlético, para mim, ele oscila muito ainda. Você sabe Perto que- do potencial que o Atlético tem, o Atlético ainda, para mim, não conseguiu atingir o potencial máximo e estabilizar, né? A gente vê o Atlético sendo eliminado pro Corinthians com um time hoje muito superior do Corinthians, depois de abrir 2-0, 2 gols de diferença em casa, ser eliminado, passar por cobrança, treinador sendo cobrado na porta do CT, dizendo que não dá mais para ele ficar, que ele tem que pedir para sair.
Então, assim, o Atlético ainda, para mim, também não conseguiu. E é difícil ter essa estabilidade. Acho que hoje no Brasil só o Palmeiras tem essa instabilidade. Não, eu acho que o estabilidade é só o Palmeiras, Palmeiras. É só nesse isso. exercício Tem de ninguém. olhar favoritos e trabalho, porque eu acho que quando você põe favorito é por questão do trabalho e o momento. O Prazo falou de futebol ser momento e é mesmo. Porque assim, o Flamengo está crescendo no momento agora, que é importante para ele. Mas o Flamengo tá, por exemplo, o que a gente falava há um mês, que o Fluminense estava nessa posição. O Fluminense é outro, né? Então, o Flamengo... Parecia mostrar uma estabilidade o Flamengo, e agora... ele já igualou e talvez, na minha opinião, deu um passinho à frente do Mas sabe o que eu acho, Fluminense. Edu? Porque tá dando indícios assim, porque é o seguinte, a gente pega o Flamengo do começo Que do o ano, elenco é bom também, né? era o Flamengo que tinha mudado de treinador, era o Flamengo que perdeu a Supercopa, o Flamengo que não chegou na final do Mundial, o Flamengo que perdeu a Recopa, o Flamengo que perdeu o Carioca, que tomou o baile do Fluminense, que chegou a perder um clássico pro Vasco também, é bom lembrar, no Carioca 1-0. É um Flamengo que, né, aí troca o treinador e tal. Se a gente pegar, sei lá, desde que chegou o São Paulo, vamos pegar então essa crescente aí. É um Flamengo que já eliminou o Fluminense da Copa do Brasil, fazendo o seu melhor jogo, e foi o 0-0, o seu melhor jogo no comando do São Paulo até agora, na minha opinião, aquele 0-0, foi o jogo com mais cara de São Paulo, a gente estava discutindo isso ontem no Linha. Opa, tem zap, já vou chamar. É um Flamengo que conseguiu eliminar esse Fluminense, é um Flamengo que está 9 jogos sem perder, Flamengo que já fez a sua escalada ali no Campeonato Brasileiro, estava lá embaixo, já foi subindo, já está lá na parte de cima da tabela, e é um Flamengo que consegue, finalmente, aí... Eu sei que precisa jogar ainda, precisa pontuar, mas já classificou para a próxima fase da Libertadores, né? Vai decidir sua classificação ali contra o Alcas no Maracanã. Então, a coisa está virando. O Flamengo já apresentou, não está jogando aquele futebol vistoso, incrível, espetacular ainda, nem era para estar jogando com troca de treinador, né? Mas já começa a dar resultado, a gente já começa a ver algumas coisas interessantes, importantes no trabalho do São Paulo. Então ele está naquele viés de alta. A gente vê o Flamengo crescendo. Então a expectativa está mudando com relação ao Flamengo. Deixa eu ver o Zap, a gente já volta aqui, Lógico, porque o Zap é fundamental. Tem prioridade. Muito. Vamos lá. Boa tarde, meus amores. dona. Tudo bem? Tudo bem. Tudo Esse bem, é o Isaías, você? ele tem 3 aninhos, flamenguista. Ei, 3 aninhos. Vitória do Mengão ontem, 3 pontos, praticamente classificado para as oitavas da Libertadores. Filho, como que é o hino do Flamengo? Uma vez Flamengo. É meu maior prazer vê-lo brilhar. Seja no mar, vencer, vencer, vencer. Flamengo até morrer. Uhul, Mengo! Beijo grande pra vocês. Beijo, Mengão. família Campeão da maravilhosa. Libertadores 2023. Tchau! Oi, galera, boa tarde. Olá. Flávia Posse aqui de Marilândia, no Espírito Santo. É sempre muito bom ver o programa de vocês. Ah, que legal, Gosto obrigado. demais, sou muito fã. Né? Sou flamenguista roxa, apaixonada por futebol e fã número 0 do Rodrigo Bueno desde 1997. Olha, Então, galera, o Flamengo zero. ganhou, mas ao meu ver não encantou, né? E olha que eu já vi times do Flamengo, né, complicados, mas o que vocês acham que esse Flamengo, né, precisa para manter pelo menos uma constância? Porque hora joga bem, hora joga nada, hora faz isso. Muita gente tem esperança na janela de transferência. Eu acho que não, porque ontem que nós vimos que resolveu foram os meninos, né? Eu acho que tá faltando mais raça do que jogador com nome. E aí, o que vocês me dizem? Vamos responder. Boa tarde, galera do F90. Boa tarde, Grande Mr. abraço pra Sorriso. vocês. Aqui Natan de Belfort Roxo falando. Natan. Pedro, ó, o Bubu acertou, hein? O Bubu acertou mais um, hein? Ele mudou o palpite por causa do fã de esporte lá, mas o palpite inicial dele era 2-1 Mengão, hein? Bubu, você é craque, galera. Eu não consigo almoçar se eu não estiver assistindo o F90. Vocês fazem a alegria da minha tarde todos os dias. Um abraço, muito obrigado, F90. Tamo junto! Aí. Cara, eu já falei que uma das coisas que mais me dá felicidade e prazer no meu trabalho é esse tipo de coisa. O cara Lógico que é. Juro por Deus. Mas é O verdade. cara chegar e falar, cara, vocês alegram o meu dia, Lógico. vocês fazem a diferença na hora do almoço, vocês me divertem. Cara, olha, obrigado. Então é isso aí, galera. Também fala São Paulo. Pode colocar nos comentários.